A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essa é a nossa primeira videoaula e é sobre ética musical. Mas antes de tudo, eu pergunto para vocês, o que é ética? Para alguns, ética, que vem do grego ethos, é simplesmente a ciência do dever. Outros confundem ética com a moral. O que importa para nós é que a pessoa ética é aquela que se preocupa com as suas ações e reações e com o resultado dessas ações e reações. Ela se preocupa em fazer ou não fazer o que é certo e o que é errado. Ela se preocupa com o que vai acontecer face às suas decisões éticas e morais. Mas é possível ao ser humano ser ético sem crer em Deus? Sim, é possível. Qualquer pessoa pode ter um padrão ético e sem crer em Deus. Porém, é impossível o homem que crê em Deus não ser ético. Da mesma forma, é possível não crer em Deus e ser moral? Sim. Porém, não dá para crer em Deus e ser uma pessoa amoral. O nosso primeiro fórum é sobre ética musical. E eu pedi a vocês que fizessem um comentário sobre os levitas. Por quê? Todos que tocavam instrumentos e cantavam eram levitas? Nos dias de hoje, todos aqueles que o fazem são levitas? Existia na Bíblia Sagrada um ministério levítico de louvor? Os levitas sempre louvaram? Qual era a função original da tribo de Levi na época de Moisés? Havia levitas na igreja primitiva? Ou somente os levitas estão presentes em Israel? Eu quero lembrar aos irmãos que, dentre outras coisas, os levitas foram separados para servir no tabernáculo de Israel. Os levitas foram tomados por Deus no lugar dos primogênitos do Egito. Os levitas moravam em 48 cidades dentre as 12 tribos de Israel, espalhadas entre eles. Os levitas ensinavam a lei para o povo de Israel. Os levitas foram separados para o ministério de louvor na época do rei Davi. Os levitas tinham por chefe a Asaf. E na época, os sacerdotes eram Benaia e Jaaziel. O único momento em que os levitas agem, procedem de forma antiética no Antigo Testamento é por conta da revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá era da descendência da família da casa de Levi. E ele e outros levitas se voltaram contra Moisés e Arão e queriam o sacerdócio para si. Porém, o que a Bíblia mostra é que o serviço braçal, cuidar do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, quando Israel se locomovia, levar os artefatos do tabernáculo e o tabernáculo em si, montar e desmontar, essas eram funções dos levitas. Na época do reinado do rei Davi, os levitas vão cantar. Eles se levantam contra Moisés e Arão, Deus os visita com praga, Deus os pune e fica como exemplo do que não se deve fazer: agir com insubordinação diante daqueles que Deus colocou como líderes na sua casa, na sua obra. Lembrando, é impossível uma ética objetiva e uma moral objetiva e universal sem Deus. O homem sem Deus é como um navio a sossobrar no mar da existência, e assim sendo, os homens sem Deus procuram criar os seus próprios sistemas éticos, morais e os seus valores. E aí não é já mais uma moral e uma ética objetiva. Que Deus abençoe vocês com essas informações. Eu espero que tenha ajudado e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor.